Sejam muito bem-vindos a mais uma aula aqui no meu canal. Hoje é sobre esse delineado esfumado, né? Dentro da maquiagem beauty, que é uma maquiagem embelezadora e respeita as proporções. Mas antes de iniciar, eu quero convidar vocês a seguir o meu perfil do Instagram. Lá eu posto dicas diárias. Muito além de técnica, eu te ensino a ter autoridade na maquiagem. E aproveita para você estar curtindo e se inscrevendo no meu canal se você ainda não está inscrito para acompanhar as aulas semanais. Comecei aplicando o corretivo líquido na pálpebra da minha modelo. Esse aqui é o 03 da Catherine Hill, um corretivo de alta cobertura. E antes de começar qualquer técnica de maquiagem, eu gosto de analisar o tamanho e as proporções de cada olhar para fazer uma maquiagem bem personalizada, embelezadora e que não ultrapasse, né, as proporções. Para facilitar na hora do esfumado, eu sempre tenho pincéis de tamanhos diferentes. O pincel mais gordinho para fazer o primeiro tom do esfumado e o pincel menor para fazer os esfumados abaixo, né? Sempre tendo um pincel para cada tonalidade, para que assim a gente consiga fazer uma transição limpa, bonita e com acabamento difuso. Se a gente usa um pincel grande para fazer os esfumados abaixo, a gente vai acabar invadindo e não vai deixar aquela transição bonita que a gente tanto deseja, né? Vou começar com esse primeiro tom de marrom. A minha, como vocês podem ver, já tá na rapa, acabando tudo, mas vocês podem começar com um tom de marrom frio, um tom de marrom que sirva como uma borracha depois. Eu começo sempre depositando e depois vou elevando para as extremidades que eu desejo, sempre tendo cuidado para não ir nessa técnica, eu não elevo ela para a pálpebra móvel, fico só na pálpebra fixa. Eu já vou esfumando, deixando tudo bem difuso e levantadinho, bem direcionado. Essa combinação monocromática de marrons mais frios, eu vou vir com essa tonalidade, um pincel menor e um pouco mais abaixo que aquela primeira sombra, para que assim a gente consiga fazer uma transição entre elas, sempre respeitando o final do olho para o final da sobrancelha, tá? Nessa minha técnica, essa técnica que eu tô trazendo para vocês funciona dessa forma. Então eu vou, depositei, agora eu vou esfumar as bordinhas, porque isso me facilita na hora de deixar mais direcionado, sem estar ultrapassando a primeira cor e as minhas limitações. Levando para a pálpebra fixa só o restinho que fica no meu pincel, porque lá eu não quero muito pigmento, lá eu não quero muita cor. Esfumo tudo direitinho, bem direcionado e a segunda tonalidade bem abaixo da primeira, né, para fazer uma transição entre elas. Percebam que sempre eu já vou deixando o esfumado mais direcionado, né, mais levantadinho, que é a proposta que eu quero, para que assim ele fique mais limpo, com acabamento bonito, a gente não precisa estar limpando com corretivo, com tonete, enfim. Sem excesso nenhum de sombra mais no pincel, eu vou só continuando esfumando tudo para deixar bem difuso, principalmente aqui na pálpebra fixa, no meio, onde eu quero que fique mais apagadinho a tonalidade. No cantinho externo eu quero ela mais pigmentada. Eu volto com aquele pincel maior do primeiro esfumado, tipo como uma borracha, para apagar e deixar com que as duas sombras fiquem bem esfumada entre si, tá? Bem levantadinho, bem direcionado, sempre já deixando ele na proporção e no tamanho que eu quero para não precisar fazer limpeza com o corretivo. Um pincel pequeno, seguindo essa combinação de cores monocromáticas entre marrons mais frios, eu vou pegar esse marrom aqui mais escuro e vou deixar ele mais centralizado, tá? Vejam que quando eu quero depositar, eu pego bem no início do pincel, para que assim eu consiga ter precisão e firmeza, deixar aquela sombra pigmentada ali somente no cantinho externo. Para esfumar eu pego na bordinha do cabo, porque assim faz com que eu tenha leveza e esfumar as bordinhas. Eu não vou levar tanto essa sombra mais escura, eu vou deixar ela ali onde vai ter, né, o preto, para que assim a gente consiga esfumar o preto com mais facilidade. Veja que eu esfumei ele bem mais no cantinho externo e mais abaixo que as duas cores. Agora eu volto com o corretivo da Catherine Hill só para dar uma limpada nessa pálpebra. A intenção aqui não é deixar cut crease marcado, é só dar uma limpada na pálpebra para a sombra opaca que eu vou aplicar agora pigmentar melhor, né? Ficar com um acabamento mais bonito. Então vou misturar esse rosinha mais escuro com o mais clarinho, porque eu não quero muita intensidade, eu quero deixar essa proposta mais clarinha, porém nesse tom mais rosado, para seguir essa ordem monocromática de tons mais frios. Aplico depositando e coloco uma firmeza, né, na minha mão. Agora eu venho com um branquinho para aplicar no cantinho interno, essa é da minha paleta da Atelier Paris. Com um pincelzinho de precisão, eu aplico com bastante precisão mesmo, para que ele fique bem pigmentado e não craquele depois, tá? Então eu vou depositando com mais precisão mesmo, deixo bem esfumadinho e fica linda essa proposta de tons opacos, né, e mais frios, eu amo. Agora eu volto fazendo aquela transição inversa no cantinho externo, o tom mediano e depois o tom mais escuro, para ficar tudo bem igualzinho, com um acabamento muito bonito. Gente, esse esfumado ele é muito funcional e muito bonito. Agora o mais escuro, veja que foi uma transição inversa. Eu vou fazer o delineado e esfumar as bordinhas para deixar esse efeito infinito, né? Delineado esfumado. O delineador da Ingrid, que pra mim é um dos mais pretinhos.
Agora eu vou medir a altura do meu delineado. Eu peço para que a modelo, o cliente, fique com o olho aberto e assim eu consiga ver qual a altura melhor e proporcional para o olho dela. Eu faço um pontinho ali onde eu sei que não vai ficar tão grosso para a pálpebra móvel dela e também nem tão fino. A gente tem que conseguir ver os dois quando o olho ficar aberto. Então, eu uso um pincelzinho chanfrado, ele me ajuda muito na hora de fazer esse esboço, porque é só ir carimbando, já fica ali retinho. Eu começo com ele mais larguinho e vou afinando, levando para o cantinho interno esse tracinho mais fino. Depois de fazer o esboço, é só preencher tudo, né? Eu deixo tudo bem pretinho, preenchidinho. Esse pincel ele me ajuda muito, ele me dá agilidade na hora dos atendimentos. Normalmente as minhas clientes elas pedem muito essa técnica, porque é uma técnica bem atemporal que você consegue usar em qualquer ocasião. Eu venho com um pincel de esfumar bem pequenininho, tá? Pra mim não puxar muito esse preto e não passar da proporção que eu quero, que é do final do olho pro final da sobrancelha. Esse é o Delta 18. Esfumo as bordinhas do delineado primeiro antes de usar a sombra preta. Então eu tiro toda a marcação. E depois eu pego um pouquinho de sombra preta para me ajudar a deixar essa parte mais escurinha. Então eu esfumo, perceba como eu esfumo, sem passar as proporções, nem subir para a pálpebra fixa e nem descer da proporção do final do olho para o final da sobrancelha. E agora eu volto, né, com as tonalidades, fazendo uma transição nesse preto e ele não ficar ali solto. Volto com um marrom mais escurinho, algumas bordinhas, sempre respeitando, né, aquela proporção que eu quero do final do olho para o final da sobrancelha, para não precisar fazer limpeza grande com corretivo, né, ficar um acabamento mais bonito. Então, ó, vou fazendo, olha que lindo, minha gente. Eu sempre volto com um delineador líquido para fazer com que o delineador em gel fique mais pretinho e opaco. Eu gosto desse acabamento. É um acabamento que eu não abro mão. Depois é só voltar com um pincelzinho menorzinho, dar uma esfumadinha na bordinha, mas não vai ficar marcação nenhuma. Fica lindo, esse é o acabamento que eu não abro mão por nada. Depois é só voltar e esfumar as bordinhas. Quando ele seca, não fica marcado, fica um acabamento bonito e bem profissional. Agora eu vou fazer só uma pequena marcação, minha gente, é marcação e não limpeza. Não tá precisando de limpeza porque eu já respeitei a proporção na hora de fazer o esfumado, né? Vocês viram que eu sempre vinha fazendo essa limpeza, eu sempre ia seguindo, né, a proporção que eu queria, deixando o esfumado mais direcionado. Pra na hora desse recorte não precisar usar muito produto e ele ficar assim, mais natural. Gosto de iluminar, né? Em vez de colocar pó translúcido, eu gosto de vir com um iluminador, unindo com o iluminador que eu usei no rosto dela, da minha modelo. Fica um efeito bem bonito, minha gente. Essa técnica ela é muito linda, muito atemporal. E esse acabamento com o iluminador aí na hora desse recorte fica bem bonito, né? Bem funcional. Vou só colar o cílio. A minha sobrancelha ela já estava feitinha, porque essa pele ela já veio de uma outra técnica, então eu só fiz aproveitar para fazer essa aula para vocês, né? Tirei a técnica anterior e gravei essa aula para vocês. Eu ilumino também abaixo da sobrancelha. Eu gosto desse acabamento, já que a maquiagem é toda opaca, acho que fica bem bonito. Eu venho com um lápis de olho, esse é da Natália Capello, pra mim é um dos lápis de olho mais pretinho e fácil de esfumar. E esfumo com um pincel bem fininho de acabamento, só entre a raiz mesmo, eu não gosto de deixar um esfumado na parte inferior muito grossa. Agora eu venho colando o cílio, esse modelinho é o H13, é um dos modelinhos que eu mais uso, porque ele nem é tão grande e também ele realça essas técnicas mais elaboradas, sem deixar algo desproporcional para o olho, né? Eu vou fazendo esse acabamento do em gel da Ingrid para deixar tudo bem pretinho, né? Porque esse cílio ele já tem rímel da técnica anterior, eu só fiz limpar a pálpebra e gravar essa aula para vocês. Por isso a sobrancelha também já tá prontinha e eu espero muito que vocês tenham gostado. A técnica foi uma aula do meu curso, né? Eu resolvi gravar enquanto apresentava para minha aluna e deixei ela de forma bem didática para vocês. Se vocês gostaram, comentam aqui o que acharam para me trazer mais propostas como essa, curtam e se inscrevam no meu canal.